Ao atualizar a Idade Média para a realidade moderna e tecnológica, podemos ter um vislumbre da sociedade de leis privadas. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. À primeira vista, é possível traçar um paralelo entre a organização da Europa Ocidental medieval e uma suposta sociedade de leis privadas. Aspectos como descentralização e liberdade individual são levantados como pontos em comum. Mas será que é isso mesmo? No período medieval, a Europa se organizava em pequenos reinos ou tão somente feudos, que gozavam de grande independência do poder central, normalmente personificado como um rei, que era conhecido como tal pelos chefes locais, a partir de acordos de cooperação. Durante um determinado período, houve uma efêmera unificação de cunho religioso em torno do Papa, que funcionava como uma força balizadora da moral. É claro que haviam abusos e traições, já que os acordos eram revistos ao sabor dos ventos diante de interesses por recursos, poder e riquezas. O filme O Último Reino, 7 Reis Devem Morrer mostra bem a luta entre os vários reinados na Inglaterra do século X, em busca de se consolidar como o único poder regional. As intrigas e traições, assassinatos e guerras pela disputa de poder, que se dava de maneira bélica, era associado a uma linhagem sanguínea. A maneira de um medieval entender o mundo era de que deveria haver um rei a quem se deveria honra e respeito, além de impostos, é claro. Então, haviam os nobres que comandavam como mini-reinos espalhados pelo território e faziam acordos de cooperação com o rei central. Da mesma maneira que nobres rompiam os acordos com os reis, esses monarcas também não cumpriam seus acordos com os nobres. Os incentivos estavam alinhados para uma tênue aliança que, a qualquer momento, poderia se romper, à medida que o reino em vigor se mostrasse enfraquecido. Então, era sempre preciso fortalecer o reino, mas não só isso. Era preciso parecer forte perante os reinos vizinhos. Além disso, outro problema é que muita gente queria ser rei. Normalmente, na sucessão se respeitavam laços sanguíneos, mas havia casos de nobres que iam se tornando forte e, com a ajuda de outros, acabavam desafiando o poder central e, em certos casos, o substituíam. Hans Hermann Hoppe tece elogios ao sistema monárquico no seu Democracia, o Deus que falhou. Ao analisar os incentivos do governante, conclui que estão alinhados com a prosperidade de seus habitantes, com a produtividade de suas terras e com a manutenção da ordem. No entanto, o maior problema dos reinos na Idade Média estava na tibieza frente a outros reinos, o que despertava cobiça por parte de reis vizinhos e transformava a Europa Ocidental em um palco de guerra iminente. Foi quando os muçulmanos alcançaram a Península Ibérica no século VIII, depois Jerusalém no século XII, e por fim o Reino Bizantino em Constantinopla no século XV, hoje em Istambul. Foi quando, no século XIII, a Europa foi quase invadida por mongóis sob o comando de Kublai Khan. Qualquer que fosse uma vitória sobre os europeus, toda a nossa história seria completamente diferente da que conhecemos hoje, e certamente não seria mais bonita. Apesar de todos os problemas, a Europa da Idade Média já era superior em praticamente todas as áreas do conhecimento frente às outras civilizações, menos a dos mongóis, mas mantinha um sistema educacional mais desenvolvido com um sistema de trívio e quadrívio, além das universidades como centros de conhecimento. Tinha um sistema de justiça mais desenvolvido que dava direito ao réu se defender, exigia uma investigação criminal e limitava a crueldade das penas. Tinha a indústria de navegação mais desenvolvida, que mais tarde possibilitou globalizar o comércio e integrar a América ao mundo. Tinha a ideia da ciência como meio de compreensão da natureza e do mundo, e a religião cristã como bússola de moralidade e bastião transcendental. Mas voltando aos reinos medievais, só porque havia descentralização não quer dizer que a vida dos indivíduos era um mar de rosas. É verdade que se gozava de muita liberdade na vida cotidiana, mas a qualquer momento reis aumentavam os impostos e nobres abusavam de seu poder. Além disso, as frequentes guerras e conflitos empobreciam a população. A vida nunca foi fácil para o cidadão comum. Dada a dificuldade de transporte na época, era muito difícil alguém morrer num lugar diferente do que nasceu. Assim, nobres e reis tinham aquela população como que aprisionada no território, o que lhes dava incentivos para abusar de seu poder. Mas, em uma sociedade de leis privadas, vislumbramos uma organização social descentralizada, mais próxima do que foi na Idade Média na Europa, e também governada por nobres, mas que agora seriam os donos de empresas que estão prestando serviços aos seus habitantes. Portanto, o conceito não é mais de cidadão, mas de cliente. Ao contrário da Idade Média, hoje se dispõe de muito mais mobilidade física. Aviões, barcos e automóveis
permite o deslocamento a baixo custo de mercadorias e pessoas por todo o mundo. Então, enquanto o camponês medieval estava praticamente preso ao seu feudo, hoje o trabalhador tem o mundo inteiro como opção. Sobretudo com o avanço do mercado digital, a internet tem possibilitado o trabalho remoto e novas possibilidades de trabalho. A ideia da teoria das bandeiras vai nesse sentido. A pessoa fica onde o governo te trata melhor. Cidades privadas têm incentivos para serem autônomas nas questões de infraestrutura, como no período medieval, mas de manter estreita relação de comércio com o mundo inteiro participando de cadeias produtivas mundo afora. A questão da língua também já foi mais complicada. A Europa medieval falava dezenas de dialetos. A língua era uma barreira para qualquer interação entre os povos. Hoje, o inglês está consolidado como língua global e ainda se dispõe de recursos computacionais de tradução, o que facilita muito nossa interação. No período medieval, havia muita disputa por território, já que a economia girava em torno da posse da terra, cuja riqueza se associava à produção rural, extração de minérios e domínio de pontos logísticos. Hoje, porém, a economia é muito mais diversificada, com cadeias de produção globais. Claro que a terra é importante, mas em um mundo onde o custo de transporte é baixo, fica muito mais barato fazer parcerias do que fazer uma guerra de conquista. A riqueza hoje se dá na interação entre os povos do mundo inteiro, cada um produzindo o que faz de melhor e trocando com outras coisas que deseja. É por isso que experimentamos hoje o estado de maior riqueza da história da humanidade. E quanto mais interação, mais comércio, mais riqueza. Bem, e só faltou falar da moeda. Na Idade Média, haviam moedas locais, mas o ouro e prata eram utilizados como transações comerciais. Os estados que organizaram melhor sua economia com moedas estáveis, como o Reino de Veneza entre os séculos 9 e 19, sim, durou 1000 anos, prosperaram, enquanto que os estados que inflacionaram suas moedas rapidamente pereceram. As sociedades de leis privadas na modernidade poderiam utilizar o Bitcoin, a moeda mais estável, mais confiável, mais portável, mais global e menos confiscável que já existiu. Vai ficando claro que uma comparação entre uma sociedade de leis privadas com as sociedades do período medieval na Europa pode ser concebida no campo da descentralização. Já o resto tem que ser atualizado dado ao avanço tecnológico que dispomos hoje. É o que muitos chamam de cybermedievalismo, e é a organização baseada em propriedade privada que vai possibilitar isso. Além da organização social, várias pessoas clamam por um retorno dos elevados valores medievais, tanto morais como honra e respeito, quanto religiosos, como uma visão transcendental da própria vida. Mas o fato é que, mesmo nisso, as sociedades de leis privadas podem não só garantir, mas mesmo superar o que se viveu na Idade Média. Com o custo da informação tendendo a quase zero, é muito mais fácil compartilhar experiências místicas e textos religiosos. Com a Bíblia em PDF, não é mais necessário decorar nenhum versículo, como os exégetas faziam antigamente. Nem é mais possível mentir sobre uma passagem, como os falsos profetas faziam também. A boa notícia é que os incentivos estão melhores alinhados hoje do que no período medieval. Não há incentivos para cidades autônomas iniciarem guerras para consolidar um poder central. Afinal, o capitalismo internacional só beneficia aqueles que adotam políticas de cooperação. Os incentivos são para fornecer os melhores serviços a fim de atrair as melhores mentes. A disputa pela eficiência será a guerra do século XXI. Para continuar nesse assunto, veja agora o vídeo Idade Média de Cada Dia. O link está aqui na descrição. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.